Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, segunda-feira, 6 de julho, agora 20 horas e 57 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Vamos analisar hoje Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether, Bitcoin em reais e, claro, vamos passar pelo dólar para ter uma ideia do seu efeito também aqui na nossa cotação da Bitcoin. Nós tivemos aí uma movimentação bastante forte, altista aí nessas últimas horas, 24 horas atrás. Para citar um exemplo do Ethereum, por exemplo, a gente estava aí na casa dos 220, agora a gente está aos 240, uma alta aí de praticamente 10%. A Bitcoin sofreu um movimento parecido, dada a queda que ela teve, chegou até os 8K9, 8K8, alguma coisa. Estamos aí tentando tocar os 9K4, uma alta aí de 5% em 24 horas, bastante robusta, mas nós vamos dar uma olhada dentro de um cenário um pouco maior, se isso realmente aí tem expectativa de rompimento. Para quem não vai ficar conosco aí até o final, nós acreditamos que não, tá? E aí no final do vídeo a gente vai contar a posição que a gente vai montar aí finalizado esse nosso podcast, para aproveitar essa movimentação que pode acontecer em ambos sentidos. O que a gente está vendo aí é uma possibilidade de aumento na volatilidade, então a gente pode esperar movimentos em ambas as direções e é muito bom o trader estar preparado para ela. Então, para quem trabalha como holder, pode proteger o capital, quem sabe, com stop loss. Sempre é uma oportunidade de estar acumulando mais moedas. No caso de uma queda, se subir ele não precisa fazer nada, né? A gente só relembra, para quem não vai nos acompanhar até o final, se não vende, não perde, isso não é verdade. Se não vende, não perde, se não vende, também não ganha. Tá? Então, ou a gente aceita as duas ou só uma, tá? Então, vamos direto para o mercado. Começamos aí com OKEx, Bitcoin Tether, gráfico de 1 hora. A gente vê aí candles esplendorosos nos tirando aí do fundo do poço ali aos 8K9. Segundo o OKEx, na Binance a gente chegou aos 8K800. Então tivemos uma recuperação mais interessante ao fechamento da hora, ele ficou neste nível aqui, já vamos dar uma olhada nele. Esse nível foi aos 9K. Então os 9K ali como um excelente suporte? Não, né? Na realidade o que nós tivemos aqui é um ponto de inflexão apenas, não tivemos uma reação da força compradora que reverteu essa queda. Pode ver aqui que ela foi uma região de baixo volume, então não é um suporte efetivo, isso aqui é um suporte casual, eventual, né? Que foi causado simplesmente pelo esgotamento aí das forças que nos traziam. Alguém pode argumentar que não, mas aqui tu teve uma oposição, é verdade. Então esse aqui foi o candle que quebrou a movimentação. A gente fez aí um fundo aí levemente abaixo, considerando o fechamento, mantivemos o nível e aí começamos então a subir, e aí tivemos uma reação da força compradora que nos jogou para cima da LTA. Isso aqui foi muito importante. Então olha como é interessante, a gente acabou perdendo aqui a LTA sem volume, é verdade, mas a gente precisou de volume para recuperar. Então isso mostra aí esse viés baixista que vinha predominando. Quem sabe ele foi deixado para trás, em especial com essa sequência aqui, em especial o primeiro desses candles, que nos jogou para cima testando a média móvel mensal. Então a gente aqui está em torno dela, ainda é um pouco cedo para falar que a gente rompeu, talvez a gente continue, é verdade, nós estamos numa sequência bastante interessante aqui de topos e fundos aqui ascendentes, olhando nessa perspectiva de 1 hora. A gente vê aqui a média móvel diária numa inclinação aí praticamente 45 graus, superior até provavelmente, e logo aí deve estar cruzando para cima a média móvel mensal. Quem sabe aí em 12 horas a gente já está acima dela, e quem sabe aí em mais 2 dias a gente consegue jogar a média móvel semanal e recuperar a
tendência, a configuração altista no gráfico de 1 hora. O problema todo é que para as movimentações das médias continuarem nessas taxas, nós temos que, bastante elevadas por sinal, os preços têm que continuar se movendo nessas taxas aqui, isso não é fácil, tá? Isso nós vamos ver nos próximos gráficos. A gente acha que essa movimentação pode estar chegando perto do fim, mas o que a gente tem aqui? Nós não vemos resistência no gráfico de 1 hora, a gente tem aqui como suporte os 9K3 exatos, onde está aí a média móvel mensal. Esse é o nosso primeiro suporte. Rapidamente nós vamos estar falando de um cruzamento dessas médias em até 12 horas e no nosso próximo podcast, a gente espera daqui a 2 dias, a gente já deve ter aqui a média semanal bastante próxima da mensal, pelo menos na metade do caminho. Então, o que nós temos? Suporte aos 9K3 e suporte aos 9,250, tá? Que é onde é que ele encontra rapidamente agora a média móvel diária. E nós temos então os 9K100, logo acima disso, 950 praticamente, onde já está a nossa LTA. Então nós temos aqui uma região bastante robusta de 150 tethers, que a gente tem aqui 4 figuras gráficas que são excelentes candidatos aqui a suporte. Então, dificilmente nós vamos ter um rompimento a partir daqui. Ao mesmo tempo, é bem provável que a gente teste algum deles, em especial os primeiros 2. Como é que a gente pode interpretar isso como oportunidade de trader? Ordens de compra aqui, ordens de compra aqui. E aí que é interessante, exchanges como a Kraken, a gente não está fazendo propaganda, a gente não está ganhando R$1 para fazer isso. Mas é muito interessante porque ele tem a possibilidade de colocar ordens simultâneas, então tu pode colocar uma ordem de compra aqui e uma ordem de stop loss aqui ao mesmo tempo. Qual é o problema? O problema quando tu não tem isso é que tu coloca uma ordem limitada, por exemplo, e tu não sabe quando ela vai ser executada para daí colocar a ordem de stop. Então a alternativa é colocar uma ordem a mercado e aí imediatamente colocar a ordem stop. O problema é que aí tu é obrigado a entrar no nível que o mercado tá, as melhores ofertas possíveis no mercado. E aí tu tá pagando uma fee maior, uma taxa maior, uma corretagem maior. Conforme a exchange não faz diferença, por exemplo, a Binance ela cobra a mesma taxa, na OKEx é 50% maior, mas é um valor bastante baixo, 0,1%, 0,15%, então o maker taker. E pior do que isso, então, é tu estar trabalhando numa exchange que não vai te oferecer a opção de colocar o stop loss. Então, tu tem que viver de alertas. Então, tu tem que colocar um alerta quando o preço chega razoavelmente próximo ao teu valor, a tua média móvel, ao teu ponto que tu gostaria de colocar o stop loss, para fazer isso, então, manualmente, que entrar vendendo. E aí, tu carrega, então, o trader com a agilidade e a capacidade emocional de estar fazendo isso em momentos que talvez não sejam os mais apropriados. Por isso é interessante tu ter pelo menos uma ferramentaria de software aí trabalhando a teu favor. Então, o que a gente vê? Possibilidade de recuo os 9K3, no máximo até os 9,250, dentro de uma normalidade, sem aqueles super candles, tanto para cima quanto para baixo, evidentemente que teria que ser um para baixo, mas a gente vê essa região de 150 aqui como uma das melhores barreiras que a gente viu até agora, porque tu tem 4 figuras que são suporte, todas elas bastante bons, excelente a LTA, excelente a média móvel mensal e muito boas as médias diárias e semanal. Então nós estamos falando aí de 4 figuras em 300 tethers, na realidade 200 tethers, então a cada 50 tether em média tu tem uma figura. Então uma excelente região de suporte que dificilmente vai ser rompida de uma vez só. Claro que é possível, mas a gente acha que isso não vai acontecer tão logo. Então, nesse caso, pontos de entrada aqui no 9K3 e 9,250 seriam bons pontos com stop curto simultâneo, né? Ou de alguma dessas maneiras aí que eu comentei. E claro, é a nossa opinião, não é uma indicação. Mas é isso, essa é a nossa visão de oportunidade dentro dessa situação aqui dos preços, e a gente vê ele subindo em relação aos 9K4, em direção aos 9K4. Vamos dar uma olhada então agora no gráfico diário. Então a gente faz a desativação das médias e vamos sem elas então para o gráfico diário. Ei-lo aqui.
O que nós temos então? Estamos aí bastante perto da LTA, a gente comentou isso, houve esse rompimento para cima, mas a gente pode ver que o volume não está excelente. Apesar do dia hoje estar no começo, a gente está aí agora 21 horas e 07 minutos, né? 21 horas e 7 minutos. Estamos a um terço já do dia aqui no OKEx, mas não tivemos um dia de excelente volume no dia de ontem, apesar de ter sido um dia razoavelmente maior do que os anteriores, mas que eram sim dias com volume bastante deprimidos, provavelmente aqui as mínimas aqui de todo esse período que a gente enxerga. Então, pelo menos de março para cá, nós tivemos aqui nas mínimas nesses últimos dias. Então, superar dias assim não é uma vantagem. Então, o que a gente tem que cuidar se esse movimento de fato vai se construir e forma de volume, apresentar volume crescente, atingir níveis aqui como os que a gente vinha vendo aqui nas grandes movimentações, e esses volumes aqui que a gente está vendo logo na primeira quinzena de maio não foram capazes de nos colocar ali aos 10K. Então a gente tem que conseguir vencer isso. Em especial aqui nós testamos a nossa reta cinza, que ainda paira sobre nós, aos 10K4, com o volume aqui que foi pelo menos o dobro do que nós vimos no dia anterior, nesse dia que terminou às 13 horas, horário de Brasília, o dia de ontem. Esse nosso domingo, né? O domingo começa às 13 do domingo e termina às 13 horas da segunda-feira. Então, nós temos aí na verdade essa segunda-feira lá em Hong Kong, né? Então, nós temos aqui um momento de baixo volume. Então, nós ainda estamos muito perto de uma LTA, do suporte importante, que foi rompido. Então, qual é a nossa leitura conjugando esses dois gráficos? A gente vê, na perspectiva de horas, um suporte bastante forte, então dificilmente a gente volta. Ao mesmo tempo, na perspectiva diária, a gente vê fraco volume, então a gente não vê ele subindo tanto assim. Então, o que ele pode fazer é se acomodar nos níveis que ele está, eventualmente ter um leve recuo, por exemplo, aos 9K3, por exemplo, subir até os 9K4 e ficar oscilando dentro dessa faixa. Talvez em função da alta volatilidade ele consiga testar os 9K5, mas a gente não vê rompimento acontecendo nisso com os níveis de volume atual. Vamos então para o gráfico semanal. E aí no gráfico semanal nós temos aí uma visão de volume em queda. A semana que terminou então ontem às 13 horas foi péssima, foi 60% talvez 70% da semana que antecedeu e metade da que veio antes desta. Então nós estamos aí num padrão de volume em queda, numa das principais exchanges, que é a OKEx, e próximo à LTA. Então, embora a queda que a gente imaginava e considerou iminente, colocou isso no nosso alertas, sim, é um alerta, né? Nós colocamos uma posição vendida, nós fechamos ela quando a gente viu os preços aos 9.250. Então, mas a gente está preparado para abrir ela de novo, tá? Porque a gente continua enxergando uma queda e operar vendido num mercado que pode cair é uma forma de seguro, porque tu tendo uma alta tu vai perder na posição vendida, mas tu vai valorizar no ativo, e tu tendo uma queda o teu ativo se desvaloriza. Se não tiver nada que compensa isso, tu simplesmente está perdendo o valor monetário, tá? Falando em dólares. Então a gente abre uma posição vendida sempre que a gente se sente confortável aí com a movimentação, o nível está alto, vem perdendo sustentação, a gente coloca então uma posição vendida. E aí tu coloca um stop curto e era isso. Então isso aí é importante, manter essa disciplina, e aí tu consegue acompanhar as movimentações. O que tu está perdendo na posição financeira, tu está ganhando no teu ativo. Conforme a relação de forças, tu consegue ter ainda um balanço positivo. É isso, não existe mágica, é risco-retorno, matemática, né? Então a gente ainda não afastou definitivamente a possibilidade de rompimento da LTA, que é essa reta fantástica aqui, que tem sustentado os preços, exceto por um breve intervalo, porque nada é infalível, né, aqui nesse mundo. Então, a gente está vendo o fraco volume com uma possível reaproximação, e o interessante é que basta que os preços fiquem onde estão, tem um movimento horizontal, a LTA vem se aproximando gradativamente deles.
talvez na semana que vem a gente já está com a LTA ali aos 9.200, né, 9K2, se aproximando cada vez mais aí dos preços. Então a gente tem que cuidar isso. Numa hora dessas o volume segue caindo e a gente rompe ao natural essa reta, e aí sim os preços ficam desamparados, ao contrário da situação atual. Então nós vemos nas próximas horas, a gente fala entre 6 e 12, uma situação bastante confortável para os preços. Nos próximos 2 dias a gente enxerga aí uma possibilidade aí de um leve recuo, mas não enxerga uma possibilidade de alta. Então nossa perspectiva de volatilidade dos preços para os próximos 2 dias é baixa, e olhando no gráfico semanal a gente vê a possibilidade dele se aproximar novamente da LTA, e nós estamos falando no recuo aos 9K2, tá? Não estamos falando em rompimento, estamos falando em aproximação, mas fica sujeito cada vez mais a movimentos bruscos. Vamos dar uma olhada para confirmar isso, vamos dar uma olhada aqui na Binance, gráfico semanal. A escala está um pouco diferente, mas é o mesmo ativo, é Bitcoin Tether, só muda a exchange. A gente vê aqui que o volume que nós estamos tendo agora está inferior aos níveis pré-queda. Nós estamos agora com volume inferior. Esse período pré-queda aqui tinha mais volume do que atualmente aqui nessas últimas semanas. Então, a semana atual ela promete aqui ter mais volume do que a semana anterior, mas foi uma semana já bastante fraca. Então, não é vantagem superar uma marca tão embaixo, assim, tão inferior como essa. Então, é bem possível aqui que a nossa movimentação ela não tenha grandes picos se o volume continuar proporcional a essas últimas semanas aqui. Então a gente não deve ter grandes ascensões, e aí a gente fica se aproximando dos suportes gradativamente. No caso da LTA, ela está se aproximando da gente. Então, na perspectiva semanal, a gente está no cenário ruim, porque a LTA vem subindo, ao longo da semana ela avança bastante, talvez entre 100 e 200 tethers. Então, em 2 semanas, ela deve estar no nível atual dos preços. E se até lá a gente não tiver mais volume, então a gente fica sujeito a quedas, tá? O índice de força relativa no diário está neutro, está em 53. Então, a gente não está sobrevendido, não está sobrecomprado. A gente está no nível intermediário. Nas últimas 2 semanas, a gente tanto subiu quanto desceu. Então, não tem nenhum excesso para ambos os lados. E no gráfico semanal, o histograma continua com uma declividade, então histograma MACD, então a gente continua em tendência baixista segundo esse indicador. O volume nas exchanges, a gente pega aqui as 3 principais, a Binance, a Huobi e a OKEx, mas em especial, aqui destaque hoje para a Huobi, que está encostando na Binance em volume, mas a gente vê aqui quase 5 bi, 4.9 a Binance nas últimas 24 horas, ela teve um avanço ali, ela fica em torno dos 4, às vezes ela cai para os 3, mas ela está com um nível bastante bom, e a OKEx então recuperando aí a casa já chegou aos 3.5, né? Então ela está um pouco abaixo do que ela costumava estar, mas é uma alta em relação acho que aos 1.8 que ela vinha apresentando, então ela está aí 2.8 bi. Nas últimas 24 horas, a gente vê a curvatura, uma continuada ascensão do volume vai colocar uma pressão nos preços e deve buscar uma movimentação no mercado, e aí a gente acha que é para cima, porque o momento atual é de alta. Então, se o volume aqui nessas exchanges continuar subindo, a gente vê os preços seguindo essa movimentação também, porque esse é o momento atual, o momento está de alta. A gente está vindo aí nas últimas 24 horas dos 8K9 para os 9K4, isso aí é um momento altista, ele continuando e vai ser capturado aqui pelo volume. A gente acha muito difícil que o volume caia e os preços continuem subindo, mas a nossa expectativa é que esse volume aqui está fazendo um pico e ele deve recuar. O que é recuar? A gente vai ver a Binance ali se aproximando dos 4.0, entrando na casa dos 3, e a OKEx aqui indo para a casa dos 2, a Huobi a gente não acompanha. Bom, feito isso, vamos dar uma olhada no Ethereum, e o Ethereum aqui fazendo aí a sua ascensão rumo aos 250.
uma configuração aí melhor do que melhor no sentido de ser mais altista do que a Bitcoin, o preço aí bastante dilatado, a gente de novo não vê suporte, mas a última vez ela teve dificuldade de romper os 250, já vamos dar uma olhada, e ela está aqui com uma série de impulsos, agora aqui um pouco mais fraco na última hora, nas últimas horas, né, em relação a esses máximos aqui, e rompendo aí, deixando para trás essas médias, se destacando ainda mais. Vamos dar uma olhada no gráfico diário dele, para ter uma ideia de alguma resistência à vista. E aí a gente vê aqui que ele está bem perto dos últimos picos aqui que ele teve. Então vamos dar uma olhada aqui se ele tem chance aqui de chegar nos 250, os 244 aqui para o fechamento diário, e a gente vê aqui os 250 aqui, 254 como máxima da movimentação no gráfico diário. E aí a gente chama atenção aqui para o volume bastante fraco. Teve aí uma ascensão no dia anterior, nós estamos com 1/3 do dia, a gente deve superar o dia anterior, se assim continuar, mas isso aqui pode ser um rompimento acontecendo, como a gente pode estar bem perto do fim. Então, quem sabe aqui até os 250 e aí ele encerra a movimentação. Então, muita atenção, tá? Muita atenção. Sem uma entrada nova de volume, a gente pode ver aqui a taxa de inclinação relativamente elevada, a gente teve uma pausa, tivemos uma retomada e agora a gente está com leve declínio aqui nos fundos, tá? A gente teve esse salto, mas a gente tem que cuidar, se isso aqui for o topo dessa movimentação atual, a gente pode declinar até os 225 novamente, tá? A gente acha um pouco difícil isso acontecer assim, de uma hora para outra, em especial o Ethereum, que está com viés altista, mas a gente tem que ficar atento sim. Vamos dar uma olhada aqui no semanal do Ethereum, que mal tem, né? A gente vê aqui quanto chão ele tem pela frente, tá? Então a gente não pode esquecer isso. Ele tem aqui uma resistência bastante forte ali aos 270, 280 e um pouco acima aqui aos 300, tá? Então essas barreiras semanais dele, mas aqui o que a gente chama atenção é o volume está declinando absurdamente, o mercado parece estar abandonando o ativo, não é verdade, tá? Ele está diminuindo a Bitcoin também, então é o volume como um todo, mas isso depõe contra novos picos, tá? Então, muito cuidado para posições bullish no Ethereum, tem um stop curto. Muito cuidado para posições bullish no Ethereum, usem stop curto. Isso não é uma sugestão, é a nossa opinião. E aí, no nosso caminho para o Brasil, nós passamos pelo dólar index, que vem apanhando lá fora, né? O dólar. Então, ele vem aqui reduzindo seu valor, perdeu a marca dos 97. Se ele fizer um fundo aqui no fundo dos 96, a gente pode ver aqui o dólar aqui no Brasil recuar para os 5,10. A gente acha muito difícil passar disso, sendo que mais provável é os 5,20. Então, essa movimentação, agora a gente está no dólar aqui no Brasil, deve ficar restrito, então, à região dos 5,20, 5,40. Então essa é a região que a gente vê o dólar restrito. Para a gente ter uma elevação aqui, nós precisamos aí mais uma demissão de ministro, brincadeira, nós precisamos aí de uma valorização do dólar lá fora. Isso aí deve acontecer a hora que a taxa de juros no título de 10 anos começar a subir, em especial quando romper o 1% ao ano para cima. É isso, moçada, lá o juro é 1% ao ano e eles acham que tá caro, tá? E aí a gente vem, claro, por que não, BTC, BRL, vamos para o Brasil, e aí a gente vê aqui, a Bitcoin sofreu essa alta, teve reflexo aqui dentro, né? O volume, claro, é irrisório, e vem aí cada vez mais próxima da nossa rente, a nossa LTA, que vem sustentando os preços, então é bem provável que a gente faça um teste ali com essa movimentação baixista no dólar e uma fraca volatilidade, provavelmente essa é a nossa expectativa, no Bitcoin em Tether. É isso, pessoal. Então, a gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência e muito obrigado aí mais uma vez por
vocês estarem aí nos acompanhando. Esta foi a nossa análise e a gente espera então contar com vocês no nosso próximo podcast, se Deus quiser, daqui a 2 dias, 8 de julho. Muito obrigado, tchau.